Transformação Digital CBN, com Samuel Leite. Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Desde a criação do podcast em 2004, o mercado mudou muito e facilitou a vida dos criadores de conteúdo. O que era antes a dificuldade de criar um feed tornou-se hoje um passo muito mais simples, que é basicamente escolher um site de distribuição, criar um cadastro e subir um arquivo de áudio que vai ser distribuído em questão de minutos para agregadores, aplicativos e ferramentas de streaming no mundo todo. E para falar sobre o mercado de produção e distribuição de podcast, eu convidei Rodilson Silva, que é um entusiasta do podcast e é também apresentador do podcast RSS News. Tudo bom, Rodilson? Tudo ótimo, Samuel. Agradeço aí pelo convite. Eu fico feliz de poder dar voz aqui, falar um pouquinho de podcasts, que é o meio que todos nós amamos, né? E eu acredito que a gente vai poder contribuir, principalmente para podcasts iniciantes ou aqueles que já estão aí na mídia, com novas ferramentas, novas possibilidades de estar melhorando ainda mais o seu áudio e o seu conteúdo. Boa. Rodilson, quando eu conheci o teu trabalho e tudo mais, eu fiquei bastante curioso para saber como é que é essa missão, né, de falar sobre podcasts, porque não é uma coisa fácil, né? E aí, a primeira dúvida que me veio à cabeça aí como ouvinte é quando você começou a ouvir, como foi a sua primeira experiência com podcast? Você se lembra qual foi o primeiro programa que você ouviu? Eu me lembro sim, na verdade, eu comecei há bastante tempo, uma vez que eu, dentro do meu trabalho, sempre exigiu a necessidade de falar inglês. Então, para mim, a melhor forma possível seria ouvir podcast, uma vez que podcast, como a gente sabe, você usa no seu tempo livre, você consegue quando você está na academia, quando você está dirigindo, quando você está no ônibus. E isso, para mim, uma vez que eu trabalhava em um local um pouco longe, facilitava, né, esse aprendizagem. Uhum. E com base nisso, eu comecei a ouvir um podcast ali mais para aprender inglês, aprimorar o idioma e estar mais preparado para o mercado de trabalho, uma vez que o inglês hoje em dia é algo obrigatório. E através disso, eu não lembro agora o nome do podcast. Não, lembrei. Eu lembro agora o número do podcast, se chamava businessenglishpod.com. Né? Foi exatamente esse meu primeiro podcast, aquele que me trouxe para a podosfera, uma vez que o meu ponto inicial foi aí aprender mais voltado para a área profissional. Legal. Você lembra quando mais ou menos foi isso? Que ano que foi? Se eu não me engano, agora a gente está em 2020, foi basicamente ali 2021. Dentro da época de 2014 e 2015. Então a gente já tem 2021, né? Eu pois já estou até um pouco atrasado. Tem aí basicamente 2014 para 2021, né? Basicamente 6 a 7 anos que eu já estou aí no mundo dos podcasts, aprendendo como uma nova mídia, no meu caso inicial, né? Voltado para aprendizagem. Legal. E você, hoje em dia, até para você poder produzir lá o conteúdo do RSS News, qual que é a média, qual é a quantidade de podcasts, de programas que você ouve por semana? Eu tenho no meu feed aqui, né? Eu tenho cerca em torno de 90 a 95 Uau. Podcasts. Então eu costumo ouvir bastante. Eu tenho essa facilidade no sentido que eu trabalho em casa. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui trabalhando no computador, eu consigo colocar o fone de ouvido aqui e ouvindo um ou outro. É claro que alguns você precisa prestar mais atenção e outros nem tanto. Mas isso facilita bastante. Estar ouvindo, estar antenado no que está acontecendo, descobrir novas ferramentas, novas possibilidades de expandir ainda mais o meu alcance, uma vez que imitando, talvez, um pouco aí o que os outros podcasts fazem, que você vai aprendendo e se dedicando um pouco mais a trazer um conteúdo que para o público seja relevante, né? Perfeito. Bom, a gente está percebendo ao longo dos últimos anos, eu também acompanho o meio há muito tempo, né? Eu via lá de trás, enfim. E uma das coisas que mais nos chama a atenção, sobretudo para quem já acompanha há algum tempo, é que sempre se falou que esse ano é o ano do podcast, agora vai, virou uma piada interna aí da comunidade, né, da podosfera. Mas o que a gente percebeu é que de 2019 para cá, de fato, houve uma transformação importante. Então a gente tem hoje muitos programas, grandes empresas, a própria CBN é um bom exemplo disso. A gente entrou há algum tempo no meio e hoje a gente já produz uma quantidade significativa de podcasts. A Rede, por exemplo, tem podcasts entre os mais ouvidos do Brasil, né? O podcast do Cortella. Enfim, tem um volume gigante aí de novos conteúdos, mas eu queria te ouvir para entender qual que é a sua opinião. Você acha que a gente realmente está no momento de consolidação do meio ou é ainda uma moda passageira, algo que ainda não está tão forte quanto deveria estar?
Então, eu vejo que essa consolidação ela já existe sim. No Brasil demorou um pouco mais, né? Nos Estados Unidos ou outros países já tem um pouco mais consolidado essa diretriz relacionada aos podcasts. Nós vimos, por exemplo, o podcast The Daily, né? Que foi um dos primeiros aí a atingir 1 bilhão de downloads, que a gente, se parar para pensar, é um número gigantesco. Mas já tivemos também podcasts no Brasil, como o próprio Jovem Nerd, que é o mais conhecido, que também atingiu essa marca. Eu acho que a gente só demorou um pouco mais, precisou de um impulso, né? Então, quando a gente viu muitas empresas de mídias associadas à televisão, rádio e assim por diante lançar seus próprios podcasts, essa mídia se tornou mais conhecida, aparecer em novela, né? Hoje em dia, se você perguntar para minha avó, que mora, né, na Bahia, lá no interior, o que é um podcast, ela sabe porque ela assiste novela. Então, isso meio que se popularizou devido às empresas verem e notarem, né, os benefícios de você ter um podcast hoje, uma vez que antigamente a gente falava, né, quem não tinha um site ficava para trás. Quem não tinha um site ficava para trás, mas quem não tem hoje um podcast, não estabelece uma nova maneira de comunicar com o seu público, é o que vai ficar para trás. Então, por isso que hoje tem se consolidado cada vez mais, principalmente, como você falou, a partir de 2019. E isso eu não vejo como algo passageiro, não. É uma tendência, uma vez que tem todo um framework de empresas, de novos aplicativos, novas tendências aparecendo ao redor do podcast. Então, estamos vendo que ele chegou para ficar e, principalmente, a monetização em cima desse framework é bastante relevante no mercado. Legal. Bom, fazendo uma comparação simples aqui entre conteúdos de vídeo e conteúdos exclusivamente de áudio, fica muito fácil perceber que as mídias de imagem, né, as plataformas que se concentram em vídeo, como YouTube, TikTok, Instagram, enfim, elas acabam tendo um olhar muito distante, ou seja, essas plataformas se concentram e morrem nelas mesmas. O podcast tem uma característica curiosa porque ela é descentralizada. Então você distribui esse conteúdo e ele fica disponível para diversos ambientes finais. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Play, enfim, tem diversas outras plataformas. Você acredita que por que você acredita, na verdade, essa é um pouco a minha indagação para você, que esses comportamentos são tão diferentes? Ou seja, por que aquele ambiente ali focado só em imagem acaba sendo mais centralizador, e esses de áudio mais, digamos, agregadores, né? Você percebe que isso é uma agregar plataformas, ser mais, amplificar mais a mensagem é o futuro ou não? A gente vai ver em algum momento migrações para um formato de conteúdo mais exclusivo de plataforma? Então, na verdade, assim, né, o vídeo em si, as plataformas de vídeo especificamente, quando a gente fala de YouTube, TikTok e vários outros, eles já estão mais consolidados, né? E é muito mais difícil fazer vídeo do que áudio, né? O vídeo em si você precisa de todos uns equipamentos personalizados, dá muito mais trabalho, e essas plataformas elas já existem focadas em um nicho que monetiza, né? Então, aqueles que lá estão, eles querem se manter lá dentro porque eles conseguem ganhar dinheiro. Tem gente que hoje só é youtuber e só faz isso. Né? Hoje, e quando a gente fala você é podcaster, você ganha dinheiro, 99% fala que não. Então a gente sabe que o podcast ainda não dá dinheiro, e por isso que eu acho que a gente tenta disseminar muito mais essa comunicação através do áudio, para que a gente tenha um alcance cada vez maior e a gente consiga monetizar. O vídeo eu vejo que existe essa centralização exatamente por essa possibilidade de monetização e principalmente ser algo um pouco mais seletivo, uma vez que exige um investimento um pouco maior. Mas eu acho que isso também está mudando um pouco, né? Hoje em dia já existem lançamentos de aplicativos que transformam o seu podcast, ou seja, o seu áudio, né, e já coloca lá nas plataformas de vídeo. Já existem aplicativos que gravam o podcast e já filmam ao mesmo tempo, no qual você pode fazer ao vivo ou gravado e postar depois. Ou seja, aplicativos híbridos que você já consegue captar os dois. Como eu te falei inicialmente, o framework associado não só ao vídeo, mas também ao podcast, ele está mudando e cada dia que passa, novas plataformas estão chegando no mercado. Né? E temos muitos exemplos, inclusive atualmente, novas plataformas chegando para poder balançar um pouco mais o mundo do que a gente faz relacionado a áudio. Boa. Existe também uma tendência, hoje no Brasil um pouco mais tímida, mas ela é muito forte nos Estados Unidos, né, e na Europa, desse olhar de produção de conteúdo exclusivo para a plataforma. A gente já entrevistou alguns produtores de conteúdos aqui no Brasil que já têm negociações e já são exclusivos, por exemplo, do Spotify. O Joe Rogan fez um movimento milionário nos Estados Unidos agora, né, de exclusividade
o Spotify também. Como é que você percebe esse movimento de centralização em uma plataforma específica? Você acha que isso pode ser uma forma de monetizar, de viabilizar a monetização dos conteúdos, ou isso pode ser um tiro no pé do produtor de conteúdo? Acho que isso depende muito, né? O Joe Rogan, ele fez essa experiência, ele ainda continua sendo o podcast número 1, aparentemente não mudou tanto, uma vez que veio juntamente com o podcast dele, o canal dele no YouTube, todas as suas visualizações, né? Ele foi, o ano passado, em 2020, o top 3 em relação aos podcasts no mundo, né? Não só isso, falando do mundo. Então, ver que esse movimento trouxe para ele também publicidade, mostrando, né, que o produto que ele está fazendo valia a pena. E para o Spotify isso também não foi diferente, né? A gente vê claramente que eles também tiveram todo o benefício necessário, né, em cima dessa publicidade, em cima de todo, né, essa mídia que teve em cima disso. E eu acho que faz parte do jogo. Só que isso só funciona, precisa ficar claro, para podcasters que já têm toda uma visibilidade, né, gigante, podcast que já atinge um público-alvo, né, fenomenal. A gente fala aí em números gigantes, né, que não é para qualquer um. Como eu te falei, 99% dos podcasters, claro que eu posso estar exagerando, não monetiza. E uma vez que você está dentro desse 1%, que você consegue monetizar, que você recebe, né, uma proposta de monetizar, mas não só monetizar, uma proposta absurda, né, que vai, com certeza, né, ser seu ganha-pão durante muito tempo, eu acho que isso para qualquer podcast hoje em dia acaba se tornando um sim, algo inviável. E eu creio que faz parte do jogo. Se você chega nesse nível, né, é uma opção tua, mas se você chega nesse nível, acho que eu não vejo problema em você ir para um local privado, principalmente porque hoje em dia você já tem, né, alguns podcasts com feeds privados também para monetizar, ou tem um podcast que está no feed normal, mas tem uma parte separada que é privada. Fica claro que as pessoas querem monetizar, querem trazer um conteúdo diferente e relevante para o público, e a maneira de fazer isso, quer seja exclusivo ou não, acho que não vai mudar o jogo que é o podcast hoje no Brasil. A gente teve a oportunidade de conversar com a Ananda Garcia, que ela é uma brasileira que trabalha na parte de negócios e marketing do Spreaker, que é talvez uma das maiores, se não a maior plataforma hoje de distribuição de podcasts do mundo, né? A Ananda estava conversando com a gente, ela falou que existe uma característica do brasileiro, do produtor de conteúdo podcast brasileiro, que ele tem uma relação muito intimista com o conteúdo dele, que é muito diferente, por exemplo, do produtor de conteúdo do YouTube da vida, que coloca o AdSense lá e aceita qualquer propaganda. Você acha que existe ainda realmente esse cuidado, esse zelo, essa preocupação até um pouco excessiva de poder liberar, digamos, o feed para um hub de anúncios programáticos, ou seja, uma espécie de AdSense no podcast? Então, eu vejo assim, existe aquele podcast que ele enxerga o seu podcast como algo profissional, né, como uma extensão do que ele é como pessoa e como profissão. Então ele tem um pouco mais de cuidado quando ele quer atingir esse público-alvo profissional. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um podcast que eu falo sobre logística e supply chain. Eu só quero atingir profissionais de logística e supply chain, é algo profissional, fez parte de toda a minha carreira profissional e dentro desse nicho. Eu vou tomar o máximo de cuidado, uma vez que eu já tenho um nome a zelar dentro dessa área que eu atuo. Muitos podcasts veem o seu podcast dessa forma. Então, muitos deles têm esse zelo quando você trata nisso. Quando é apenas um podcast, é um hobby, e de repente aquele hobby eu consigo monetizar, eu acho que as pessoas tendem a não ter tanto cuidado. Quando é um podcast mais voltado também para entretenimento, muito podcast voltado para muitas piadas, algo bastante relevante que faz a gente rir durante o dia, as pessoas também, eu acho que não tem tanto cuidado assim. Mas depende, cada um ele faz a sua escolha de acordo com o que aquele podcast significa para ele. Né, no meu caso profissional, algo bastante específico dentro da área que eu atuo, eu vou ter muito cuidado. Talvez algo hobby, eu acabo não tendo tanto. Mas eu acho que isso é pessoal e relativo de acordo com o podcast que está criando ali o seu conteúdo para o público. Bom, muito obrigado, Rodilson. Foi um prazer conversar contigo e queria avisar os nossos ouvintes que estão ouvindo esse conteúdo aqui em podcast que o Rodilson está agora nos ajudando, está sendo um colaborador lá no nosso programa, que também a gente vai distribuir aqui por podcast, que é o Transformação Digital CBN, que é transmitido todos os sábados pela Rádio CBN Campinas. Então, Rodilson, obrigado. Eu queria, antes da gente se despedir aqui, que você passasse
os seus links, enfim, como é que a gente faz para chegar até você, para quem está nos ouvindo aqui, quiser acompanhar um pouco mais sobre o teu trabalho e que queira, evidentemente, acompanhar sobre o RSS News. Passa os seus links aí para o pessoal. Então vamos lá, eu sou o Rodilson Silva, né? Eu tenho um podcast que chama RSS News, notícias, reportagens, opiniões e principais tendências do mundo dos podcasts. Eu estou no Twitter como @RodilsonS. Né, eu tenho também um outro podcast, né, que eu falei brevemente, que chama GuiaCast com K, que é sobre logística e supply chain, no qual eu tenho um site que chama guiacorporativo.com.br. Você também pode me encontrar aí dentro do Instagram como guia_corporativo. Então, Samuel, eu não tenho apenas um, mas 2 podcasts aí nos feeds aí para os ouvintes. Muito bem. Então é isso. Bom, obrigado mais uma vez, Rodilson, pelo teu tempo e a gente se vê brevemente aqui em podcast e todas as semanas lá no Transformação Digital CBN. Um grande abraço, Rodilson. Tchau, tchau.